Olá, hoje é terça-feira, 28 de novembro. Você está no canal Em Família e nós damos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. O título de hoje que nós vamos estudar é Testemunhando aos Eruditos, Nicodemos. Nós vamos seguir para o estudo, mas antes precisamos da assistência de Deus e do Espírito Santo e vamos pedir através da oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos te pedir agora o entendimento, a sabedoria ao abrirmos a tua palavra, ao estudá-la. Fica conosco nesse momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E assim nós damos sequência ao estudo dessa semana, nessa terça-feira, apresentando o personagem Nicodemos, um erudito de Israel, participante do Sinédrio, um homem culto e que o próprio Cristo chama de mestre. E a lição enfatiza que, olhando para ele, era um verdadeiro seguidor de Deus. Ele guardava os mandamentos, ele não tinha esses problemas de se relacionar com Deus, olhando para ele. Mas a lição também enfatiza que isso era apenas aparência. Ele tinha carências e, nesse encontro com Cristo, Cristo o levou a reconhecer que ele precisaria de uma experiência mais profunda com Deus, que ele chama de um novo nascimento. Muito bem, e assim a lição traz para nós a pergunta número 3, que diz o seguinte: leia João, capítulo 3, versos de 1 a 12. Ali está relatada a história de Nicodemos. É importante você fazer a leitura completa para o entendimento do estudo. E pergunta: o que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus os abordou? Para a resposta, nós escolhemos o verso 5 do capítulo 3, que diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A partir dessa leitura, nós desenvolvemos uma resposta sugerida aqui para o canal, que diz assim: embora Nicodemos tivesse muito conhecimento, ele ainda tinha uma grande necessidade espiritual. E a segunda parte da pergunta: como Jesus as abordou? Jesus foi direto e amoroso. Muito bem, a lição dá continuidade ao estudo, dizendo que Nicodemos, ele havia sido atraído por Jesus. De alguma maneira, ele tinha ouvido falar dos ensinamentos do mestre e tinha sido convencido, tocado de alguma maneira. Mas a lição vai nos mostrar, e o relato também diz, que apesar deste encontro com Jesus, Nicodemos tinha algumas reservas que o impediam aí de se entregar completamente ao mestre, né? Vai dizer aqui: o seu orgulho o impediu de confessar abertamente Jesus como Senhor. Então, como nós já vimos, talvez por sua posição que ele ocupava na sociedade, isso podia ser um empecilho para ele, né? Podia ser uma dificuldade que ele enfrentava. E Jesus, conhecendo o seu coração, vai trabalhar esses aspectos na sua vida. Esse é o ponto diferencial dessa história. Por isso que essa história é trazida aqui no nosso estudo de terça-feira, para ressaltar essa dificuldade. Talvez pelo seu alto nível de conhecimento, de posição social, ele tinha algumas reservas. Ele não estava pronto para confessar Jesus publicamente. Tinha medo do que poderia acontecer, das consequências que uma decisão dessas poderia trazer para o seu status social, para o que ele representava ali junto à sociedade judaica. E essa é uma aplicação que nós podemos trazer para os dias atuais, para a lição dessa semana, né, falando dos ricos e poderosos. Esse também é um fator determinante para que o orgulho muitas vezes impeça o reconhecimento e a confissão de Jesus Cristo como Senhor na vida das pessoas. Sendo sincero, né? Quem de nós não enfrentou ou enfrenta alguma dificuldade para seguir Jesus? Independente da nossa posição social, do poder, da riqueza, quase sempre nós, ou sempre,
enfrentamos dificuldade para seguir Jesus. Mas a fé produzida por ele nos ajuda a superar essas barreiras. Esse é um tema realmente importante. O que você acha? O grande conhecimento pode levar as pessoas ao orgulho? Participe aqui do nosso estudo deixando sua resposta aí nos comentários. E assim nós damos prosseguimento ao estudo, trazendo a pergunta número 4. Leia João capítulo 7, dos versos 43 ao 52, e João 19, verso 39, para responder a seguinte pergunta: o que esses textos nos dizem sobre Nicodemo e Jesus? O texto é longo, nós já lemos aqui, você vai ler também em espírito de oração, mas nós escolhemos aqui do capítulo 7, o verso 50 e verso 51. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E do capítulo 19, nós vamos ler o verso 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Então, a partir dessa leitura, nós vemos aí como ao longo do tempo, em outros episódios, Nicodemos foi defendendo Jesus, confessando-o publicamente. Como sugestão de resposta, nós podemos deixar a pergunta: o que esses textos nos dizem sobre Nicodemos? O seu crescimento espiritual o levou a defender Jesus publicamente no Sinédrio e a honrá-lo na sua morte. Então, a partir desse nosso estudo, nós podemos ver que Nicodemos foi impactado profundamente com a experiência que ele teve com Jesus. Nós já estudamos aqui na história de Naamã a paciência que o profeta teve com ele, como Deus entende esse processo, esse crescimento espiritual de cada um vai ter o seu tempo nesse processo. E Nicodemos também precisou de tempo para reconhecer que ele dependia de Jesus, ele precisava reconhecê-lo como Senhor, precisava tomar posição junto de Cristo. E é isso que a lição considera aqui no final. A lição vai dizer que, apesar do seu conhecimento e sabedoria, no primeiro momento, ele tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como todos nós temos. Todos nós, em algum momento, vamos perceber essa necessidade e, com o passar do tempo, vamos nos preocupando em conhecer mais Jesus, estudar a sua palavra, nos aprofundar na intimidade e na comunhão com o Salvador. Que Deus possa te abençoar e abençoar todos nós nesse crescimento espiritual. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.